Sou a doutora Maria Fernanda, falo com você sobre acupuntura e dor e algumas outras coisas e estou trazendo mais um trecho do livro A Viagem à Rota da Acupuntura, do Dr. Hong. A gente está no capítulo da viagem de volta para o Brasil e agora a gente vai falar sobre a escolha de um caminho. Muitos anos atrás me chamaram de charlatão na reunião de formandos da Faculdade de Medicina. Fazia 5 anos que eu havia me formado e um amigo me perguntou: Hong, você estuda aquela tapiação? Esse tipo de situação ocorre porque estamos em um país muito pouco conectado com o mundo, onde ainda existem pessoas aplicando acupuntura sem material esterilizado, porque acreditam assim desempenhar melhor o método dito tradicional. Não dei ouvidos àquela provocação. Anos mais tarde, aquele mesmo colega elogiou a prática e disse-me que eu era um homem de visão. Muita coisa mudou de lá para cá. Quando voltei da minha primeira viagem à China, a acupuntura não era respeitada no corpo médico, enquanto hoje existem até acupunturistas atuando em várias áreas do Hospital das Clínicas, que é uma referência internacional. Meu pai me ensinou a não desistir daquilo que a gente acredita. Foi isso que fiz com a minha especialização. Pensar que parece ter sido ontem que eu coloquei a primeira placa de médico acupunturista. Aliei-me a colegas interessados na medicina chinesa e trabalhamos muito para comprovar a validade desse método, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e até mesmo a quem pense que eu trabalho demais, mas não se trata disso. O caminho para o reconhecimento de uma ciência oriental baseada na cultura popular é longo e extenuante. Foi a direção que tomei e pretendo segui-la até o fim. Férias forçadas. No dia 26 de novembro, fui ao cinema com a minha esposa. Após assistir o filme Sem Retorno, estrelado por Tom Cruise, não consegui levantar-me da cadeira para ir embora. Depois de várias tentativas sem sucesso e muito nervosismo, pedimos ajuda à faxineira, a única pessoa que permanecia no recinto além de nós. Ela foi em busca de socorro e vieram 2 bombeiros. Colocaram-me numa cadeira de roda e levaram-me para a garagem e fui colocado em uma ambulância que me transportou para o Hospital Sírio-Libanês. Lá estava à minha espera meu amigo neurologista Dr. Daniel Ciamp. Os exames acusaram um AVC, um acidente vascular cerebral isquêmico da artéria cerebral anterior do lado direito do cérebro. Fui internado na unidade de terapia intensiva e Daniel cuidou de submeter-me a tudo que fosse necessário. Tive sequelas menores porque fui socorrido rapidamente. Meu AVC foi isquêmico, ou seja, não houve rompimento de um vaso sanguíneo cerebral, e sim uma obstrução temporária. Minhas células cerebrais deixaram de receber oxigênio por alguns minutos e isso ocasionou a morte de alguns tecidos. O AVC, apesar da palavra acidente, não é um acontecimento que ocorre completamente como obra do acaso. Ele surge de súbito, mas a condição do corpo propicia esse tipo de disfunção. Portanto, reconheço que eu estava me descuidando da dieta e pela falta de tempo levava uma vida muito sedentária, com longas jornadas de trabalho e muito estresse. Fui responsável pelo acidente, sou médico e sei disso. O que eu não sabia era como ser paciente nessa situação. Como a própria palavra sugere, ser paciente é conseguir ter paciência para esperar os lentos avanços da cura do organismo. No caso do AVC, dependendo da área atingida no cérebro, o tempo de recuperação varia. Em geral, a reabilitação motora das mãos demora mais do que a das pernas. No meu caso, não conseguia sentir os movimentos da perna esquerda. A minha sorte foi não perder a articulação da fala e os movimentos das mãos. A perna são regiões menos evidentes, por isso tomei um susto quando percebi que não conseguia senti-las. Se por acaso eu não conseguisse mais caminhar, ainda haveria a possibilidade de usar uma cadeira de rodas ou uma bengala. Duro seria mesmo se o resto do corpo me invalidasse para o trabalho que eu tanto gosto. Minha maior preocupação foi com o movimento das mãos. Uma delas estava normal, porém tinha alguma dificuldade de relaxar a musculatura da outra, depois de algum movimento. Se por acaso eu pegasse um copo, eu sentia dificuldade de largá-lo. Do início, adquiri um problema chamado apraxia magnética, ou síndrome da mão alienígena, que se caracteriza pela perda de habilidade para realizar gestos precisos. Assim, por exemplo, eu pegava um objeto e não conseguia largá-lo. Esse fenômeno me envolveu em situações para lá de constrangedoras. Primeiro dia. Na primeira noite internado no hospital, sonhei que levantava tranquilamente da cama, ia ao banheiro e voltava a dormir. Nada de especial, porém esse ato tão comum para todo mundo, dali em diante seria um desafio. Cada movimento automático em que nunca cogitei em reparar, desde o acidente tornou-se um obstáculo imenso. Cheguei de cadeira de rodas à minha primeira sessão de fisioterapia. A maneira como eu me movia, a dificuldade de interagir com o mundo externo, tudo aquilo era uma novidade. Primeiro, um enfermeiro me posicionou numa maca baixa e larga e me pediu que eu tentasse me movimentar, mas não consegui.
Essa situação de completa dependência me causou grande angústia. Tento prestar mais atenção e cuidar do meu estado de espírito, porque a mente deve manter-se sadia. O desânimo atrapalha qualquer recuperação. O meu caso é considerado leve. Apesar do dano, eu recebi um prognóstico bom e favorável. Um apoio incondicional. A princípio, desejei grandes avanços em pequeno tempo, mas a vontade não se concretizou e foi doloroso. Portanto, volto aos pequenos passos diários. Assim, lentamente, sinto progredir a minha coordenação motora e a força muscular. Hoje em dia, entendo os movimentos que levam muitos pacientes a não colaborarem com o tratamento. O corpo do homem exige tempo e é preciso paciência. Sem mencionar o suporte financeiro para contratar uma equipe de médicos e fisioterapeutas especializados. Também vi como é fundamental o apoio da família. Meu pai me dizia que um palito de madeira era fácil quebrar, mas se juntassem 2 ou mais palitos, um ao lado do outro, a pressão para quebrá-los deveria ser muito maior. Achei que esse ditado popular falava sobre vivência e que os palitos eram os anos acumulados. Porém, mais tarde, surpreendi-me ao descobrir que meus amigos de 6 também conhecem essa lição, porém com o ensinamento de que a união fortalece as pessoas e principalmente a família. Meu pai sempre me lembrou que, por eu ser a profissão mais rentável entre os irmãos, eu deveria ajudá-los nos momentos de dificuldade. Sei que sem eles, meus pais e irmãos, não teria tido a oportunidade de estudar. O que possuo hoje foram eles que me deram, e por isso o que é meu é deles também. Não cultivamos sentimento egoísta entre nós, e nem inveja. Desde os dias em que estive internado até hoje, meus irmãos, filhos e sobrinhos têm me dado um apoio incondicional, e tudo o que eu posso fazer é retribuir com a mesma dedicação. Se alguém da nossa família precisar estudar e não tem condições de arcar com despesa, nós nos reunimos para ajudar e dar um suporte financeiro. Sempre foi e sempre será assim. O estudo a gente garante, só não vai contribuir mesmo é com a cerveja do final de semana. Depois a gente continua.